Oi, tudo bem? Olá, boa noite, gente. Eu acho que eu grudei cola no meu cabelo. Por isso que eu não gosto de fazer cílios de cabelo solto. E aí, tudo bem, gente? Esperar o pessoal entrar pra gente começar a nossa live. O pessoal tá entrando. Boa noite pra vocês. Oi, Miriam, tudo bem? Kátia também, oi. Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Fátima. Fátima entrou. Eu vi. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Boa noite, Tami. Sejam bem-vindos. Boa noite, Miriam. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cássia, Daiane. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma live muito especial que eu vou fazer com vocês, porque é uma live onde eu vou fazer um resumo, né? O tema da live é técnica de extensão de cílios. Eu vou fazer um resumo de todas as técnicas e vou falar para vocês também um pouquinho de quando você utiliza cada técnica. Vou dar umas dicas bem legais para vocês saberem identificar na cliente para saber qual é a técnica ideal para cada cliente. Boa noite, Camila, tudo bem? O pessoal tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que tem muita gente entrando, que a gente começou a live agora, não comecei ainda com conteúdo, mas boa noite. Mas eu gostaria de testar o som também para saber se vocês estão ouvindo e saber da onde vocês estão falando também, tá bom? Gostaria que vocês passassem aqui para mim da onde que vocês falam, que cidade que vocês estão. Almeida Leste, boa noite. E também eu queria pedir um favor para vocês para ajudar a divulgar a nossa live, para que esse assunto, né, o nosso conteúdo chegue para outras pessoas, que eu tô aqui compartilhando com vocês. Eu queria que vocês compartilhassem também. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Mande para algum amigo, alguma amiga, alguém que trabalha na área, alguém que tem interesse de trabalhar na área. Pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo de papel e convida alguém para poder assistir a nossa live. Eu já sei de onde você é, Fátima. Fátima é minha aluna. Obrigada. E também queria que vocês colocassem aqui o coraçãozinho também para poder elevar, para que a live possa aparecer para mais pessoas, para vocês ajudarem a live ser transmitida para mais pessoas, porque daí vai aparecendo lá em cima, né? O Instagram vai mostrando para outras pessoas que eu tô ao vivo. Então, quando vocês fazem isso, vocês me ajudam também. Eu vou fazer uma leve apresentação, porque tem muita gente que entrou no nosso Instagram essa semana, tem muita gente nova que tá aqui acompanhando e acho, né, que esteja assistindo a nossa live. Então, vamos lá. Eu sou a Débora. Meu nome é Débora Faria, eu sou Lash Master e micropigmentadora aqui da Amo Cílios. Trabalho com extensão de cílios já tem 3 anos e meio e dou aula há 2 anos, né? E resolvi fazer essas lives para compartilhar conteúdo porque eu tenho alguns amigos que são influenciadores e não é a intenção de virar influenciador não, gente. Deixa eu só antes que vocês achem que é isso, mas não é isso não. E aí eles falam assim, você precisa passar o seu conteúdo. E amigos da área também, que começaram comigo lá atrás, né? Tem o Juca que sempre falou pra mim, ele falou assim, você precisa passar seu conteúdo, porque você, quando eu conversava com ele vinha perguntar alguma coisa, ele falava assim, você tem que falar tudo que você sabe, você tem que distribuir, compartilhar o que você sabe, porque você pode ajudar muitas pessoas. E aí foi quando eu resolvi fazer isso alguns meses atrás, começar a fazer essas lives para poder compartilhar mesmo o conteúdo com vocês, porque tem muita gente entrando no mercado. E o outro motivo de eu fazer isso é que eu acho que, assim, quando as pessoas, às vezes, faz errado, porque não tem informação, é uma coisa, né? E quando você compartilha conteúdo, você passa informação para as outras pessoas, as pessoas têm o conhecimento, né? Eu acho que a gente ter conhecimento não tem preço. E fazer uma extensão de cílios de qualidade, ajudar a elevar a nossa técnica, isso faz bem para todos, né? Porque se eu compartilho meu conhecimento, as outras pessoas conseguem melhorar a técnica delas com
o que eu compartilhei com elas, lá na frente, a extensão de cílios, as pessoas já diminuiu bastante, mas logo quando eu comecei, as pessoas tinham muito receio, e até hoje eu recebo perguntas de clientes se vai cair os cílios dela, se ela fizer extensão de cílios, se vai prejudicar os cílios dela. Então, assim, por isso que eu gosto sempre de compartilhar, porque quanto mais pessoas souberem fazer uma extensão de cílios de qualidade, menos cílios prejudicados a gente vai ter e as pessoas vão ter mais confiança em fazer a extensão de cílios. Então, isso é bom para todo mundo, tá bom? Fiz curso, mas ainda não me sinto segura para começar a atender. Se eu tenho alguma dica? Tenho sim. Estuda bastante, continua procurando lives, continua procurando conteúdo na internet, vídeo no YouTube e treina. Faz modelo. Pega modelo para fazer, pega 30 modelos para fazer, coloca na tua agenda, se organiza para fazer 21 modelos no mínimo, porque é comprovado cientificamente quando você realiza uma atividade 21 vezes. Então assim, só que tem que ser todos os dias, que você conseguir fazer uma modelo por dia. Se você não tem modelo para fazer, compra uma manequim, a boneca e faz a boneca, mas faça modelos, tá bom? Eu sempre faço isso, eu sempre falo para minhas alunas, eu sempre falo isso nos stories, eu sempre falo no Instagram, faça modelos. Você precisa fazer modelos para você se sentir confiante, para você ir perdendo e criando aquela prática mesmo, tá bom? Vamos lá. Eu fiz, gente, tô parecendo um Faustão, ó, com as colinhas aqui, tudo escrito à mão, porque eu faço um resumo, porque senão eu me perco depois na live. Então eu preciso disso, tá bom? Da onde que vocês estão falando? Eu acho que só 2 pessoas que me falaram, né? Que é de São Paulo e a Fátima. Da onde que vocês estão falando? Vocês estão falando de São Paulo? Estão falando de que estado? E eu queria saber também se vocês já são extensionistas de cílios, se vocês começaram agora, se vocês já estão trabalhando há algum tempo. Então me contem aí como é que vão. Quero conhecer um pouco de vocês também, para saber quem está aqui me assistindo. Camila de Brasília. Camila, você já faz extensão de cílios? Já faz há quanto tempo extensão de cílios? Está entrando agora? Vivi de Campinas, bem pertinho, Almeida Leste de São Paulo, Taubaté, São Paulo. Deixa eu ver. Tem bastante gente de São Paulo, né? A Tami de São Paulo. Ai, quem tá aqui, gente? É minha master, a Marina, que linda! Obrigada! Gente, essa mulher é demais, a Marina. Ela é demais, demais, demais. Amo de paixão. É meu exemplo. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala assim, quero crescer, quero ser igual a ela? É a Marina. A Tami já fez o curso. 1 ano e meio, a Camila. Legal. Santa Catarina. Muito legal. 10 meses a Vivi. Legal. Gente, então vamos começar o nosso conteúdo de hoje, tá? Eu fiz aqui, né? Já falei pra vocês a minha colinha, que a gente vai fazer... vamos fazer um resumo geral do que é extensão de cílios, né? Então, assim, vou falar um pouquinho da técnica de fio a fio. Tami, depois pode ir mandando as dúvidas que a gente vai respondendo, tá bom? O que é a extensão de cílios fio a fio? Na extensão de cílios fio a fio, o que você precisa saber da extensão de cílios fio a fio? É acoplado, né? São acoplados um fio em cada cílios natural. Cílios... Ai, coisa linda! Obrigada! São aplicados uns cílios em cada cílios natural. E você precisa entender de espessuras de fios, você precisa ter conhecimento de isolamento, você precisa ter conhecimento de curvaturas para você conseguir trabalhar com diversas curvaturas, né? Tudo isso você precisa ter conhecimento. Quais os tipos de fios que a gente tem? A gente tem os fios que são aqueles em formato de cone, né? O cilíndrico, e a gente tem também os fios flats, que são aqueles fios que são achatadinhos, né? Que são mais leves, que você consegue trabalhar com eles. Às vezes ele tem uma acoplagem muito mais fácil. E o que você mais precisa saber também sobre a acoplagem? No fio-fio você pode acoplar de diversas maneiras. Você pode acoplar os fios por cima, por baixo e também pela lateral, se não for o fio flat. O fio flat só pode ser acoplado por cima e por baixo, tá? Deixa eu ver o que mais. Os materiais que são feitos de extensão de cílios, né, tanto do fio-fio quanto de volume russo, os cílios, ele é fabricado de uma espécie de PBT, que é um polietileno, tá bom? A gente tem também a técnica de volume híbrido, que é o quê? Na técnica de volume híbrido, a gente mescla a técnica de fio-fio com a técnica de volume russo.
mas muita gente tem dúvida, né? Outro dia eu vi até a Marina falar que ela não gosta muito, que lá no estúdio dela ela nem faz volume híbrido. Aqui já no estúdio eu faço muito volume híbrido. As clientes gostam muito dessa técnica, principalmente quando elas estão um pouco indecisas em saber qual técnica elas vão realizar. Então a técnica de volume híbrido sai bastante aqui. E como é que é realizada essa técnica? Eu já fiz uma live falando sobre a técnica de volume híbrido e vou falar de novo, tá bom? A técnica de volume híbrido você aplica um fio, né, de fio a fio, da mesma maneira que você aplica, e vai mesclando com fãs de volume russo. E aí, você pode fazer isso, mesclar na mesma camada, ou você pode fazer uma camada de fio a fio e uma camada de volume russo, e eles vão se misturar depois. Fica bem bonito. Eu gosto porque eu acabo vendendo como um volume intermediário. Aquela cliente que está na dúvida, eu quero volume, eu quero natural, mas eu não quero que seja tão. E eu não faço muito aquele que é volume express, né? Que é o volume russo light. Então eu acabo optando por fazer o volume híbrido porque eu gosto muito de fazer volume híbrido. Então assim, como eu já criei esse hábito de fazer, pra mim é muito fácil. Gosto bastante de fazer volume híbrido. Na técnica de volume híbrido, a gente aplica cerca de 350 fios, né? Se você for somar aí os de fio a fio com o de volume russo, nessa técnica. Já a técnica de volume russo é uma técnica mais avançada, onde você precisa ter um pouco mais de conhecimento, você precisa ter prática no fio a fio, você precisa conhecer a técnica de fio a fio perfeitamente para conseguir executar a técnica de volume russo. Porque na técnica de volume russo, se você acha que a técnica de fio a fio é difícil, na de volume russo vai triplicar aí essas dificuldades, porque você tem que ter um conhecimento muito maior. Uma das coisas que você precisa conhecer para executar a técnica de volume híbrido, de volume russo, é cálculo volumétrico. Você precisa saber como é que você faz para realizar esse cálculo, né? Que é o de volume, quanto de volume cada fio suporta. Então isso é muito importante você saber. É claro que assim, a gente precisa saber, mas nos cursos a gente sempre recebe aquela tabelinha, já com a tabelinha pronta, mas você precisa entender como é que funciona. Então, assim, é importante que você entenda como é que realiza o cálculo volumétrico para você saber trabalhar. E os fios que são aplicados na técnica de volume russo, eles variam de 0,3 até 0,7, tá? Tem pessoas que aplicam 0,10, né, de acordo com a tabelinha lá do cálculo volumétrico, mas eu prefiro aplicar até 7. 0,10 eu só aplico quando eu vou aplicar 2 fios ou então nos cantinhos internos, quando o fio é muito fininho, aí eu aplico 0,10. Eu não costumo usar o 0,10 para a técnica de volume russo, tá bom? Então, de volume russo a gente aplica do 0,3 até o 0,7, tá bom? São os fios que a gente utiliza. A gente aplica cerca, dependendo de acordo com a tabelinha, cerca de 2 até 10 fios em cada cílios natural da cliente. Isso vai depender de quanto os cílios da tua cliente suporta, tá bom? Tem sempre que respeitar aí a saúde do fio natural da cliente. Da mesma maneira que quando a gente vai aplicar o fio a fio, você precisa ali calcular e ver o quanto o fio da tua cliente suporta, se você vai aplicar um 0,12, um 0,15, um 0,18 ou um 0,20 nos cílios dela, você precisa também saber ter essa habilidade que você já adquiriu lá na técnica de fio a fio para o volume russo. Por isso que é importante você passar pelo fio a fio para poder executar a técnica de volume russo, tá? Outra coisa que você vai aprender na técnica de volume russo é também mixagem de curvaturas. Você precisa saber como é que você faz essa mixagem. Você pode fazer essa mixagem por camadas, que é quando a gente faz lá o Perfect Line, né? Que já é uma técnica avançada. Ou você pode também mixar a curvatura na mesma camada. Você pode começar com uma curvatura e terminar com outra, dependendo do efeito que você quer passar para a tua cliente. Dependendo do efeito que você deseja construir naquele olhar, tá? Densidade também, né? Que são o formato dos fãs, conforme você faz fãs mais fechadinhos, fãs mais abertos, você pode brincar com isso. Em uma camada você faz um fã mais aberto, outra camada você faz um fã mais fechado, e com isso você consegue entregar uma densidade diferente para a tua cliente e entender também, tá? Deixa eu ver o que é mais. Mappings avançados. Mappings avançados também é super importante você saber para a técnica de volume russo,
porque isso te abre um leque, umas possibilidades de você fazer muita coisa legal. A gente tem aqui de maps avançados, você pode fazer o Kim Kardashian. E o Kim Kardashian, quando você aprende a fazer, você pode fazer ele até no fio-fio. Você pode fazer o Kim Kardashian, você pode fazer... E o Kim Kardashian, você pode fazer ele ele não é um mapping específico. Você pode usar o Kim Kardashian, né? Que são aquelas fios que são variados, né? A gente tem fios maiores no meio da extensão que ficam sobressaindo. Você pode fazer ele com map de gatinho, com mapping com estilo de gatinho, com estilo de esquilo, com o estilo de boneca. Então, assim, você pode variar. Você pode usar aquele mapping avançado e colocar ele dentro do teu map que você já está habituado a usar, tá bom? Isso é bem interessante, porque você pode brincar bastante. O Perfect Line, que é a linha perfeita, né? Quando os fios você faz cada camada, você faz um tamanho diferente e uma curvatura diferente. E com isso, quando a cliente abre os olhos, os fios vão se encaixando, tudo um dentro do outro. Então, ele fica perfeitinho, ele não fica sobressaindo, tá bom? E isso é legal, você pode separar, isso você precisa de saber separar em camadas para conseguir realizar essa técnica, tá bom? Qual os cílios você indica que tem uma boa durabilidade de curvatura? Eu gosto de 2 cílios, que eu uso aqui no estúdio. É o da Jéssica Lima, que eu acho que ele mantém, ele não perde a curvatura quando os clientes retornam para fazer a manutenção. E ele tem uma ótima retenção. Gosto da Sobelli, mas a Sobelli faz tempo, como uma época estava em falta, acabei optando por o da Jéssica e acabei não voltando a usar o da Sobelli. E, gente, eu tô apaixonada pelos cílios da Marina. A Marina tava aqui agora, não sei se ela tá ainda, mas eu tô apaixonada pelos cílios dela. Eu fiz uma live onde eu falei sobre materiais, eu falei sobre o material dela, e eu fiz um link, eu mandei para vocês, algumas pessoas que se cadastraram, eu mandei um arquivo em PDF com um link direto pro site de todos os produtos que eu uso. Então, se vocês quiserem, no final dessa live, me manda um oi lá, manda um e-mail pelo direct que eu mando esse arquivo para vocês, tá bom? E ali tem os materiais que eu utilizo aqui. Então, assim, o fio da Marina também. Eu até falei com a Marina esses dias, eu não tinha usado o fio dela 0,5 para volume russo. E eu usei, gente, os cílios dela é lindo, ele fica pretinho, coisa mais linda. Então, assim, os 2 fios que eu gosto de usar no momento que eu tô usando aqui é o da Marina e o da Jéssica, tá bom? Então, esses são os fios que eu gosto de usar. E aí, gente, continuando aqui a nossa aula, depois eu vou voltar para as perguntas, tá? Continuando aqui a nossa aula, tem 3 fatores que são importantíssimos que vai te ajudar a definir qual estilo você vai usar na tua cliente, qual técnica você vai usar na tua cliente. Então, assim, se você não pegou papel e caneta, pega agora para vocês anotarem isso, que é bem importante. Gisele, Marina Cota e Jéssica Lima. Tá bom? Mas se você quiser, me manda depois, me manda teu e-mail pelo direct, que eu mando para vocês, tá bom? Que eu mando a lista, o PDF para vocês com o arquivo direto, com o link, que dá para vocês já comprarem os cílios por lá já, tá bom? Vamos lá. Então, já pegaram papel e caneta? Já? Então, vamos lá. Tem 3 fatores que são importantíssimos que vai te ajudar a definir e escolher qual técnica você vai utilizar com a tua cliente, que são: primeiro, a plataforma dos cílios do teu cliente. O que é a plataforma? A plataforma são os cílios natural do teu cliente. Como é que são os cílios do teu cliente? Eles são finos, são mais densos, né? Eles são grossos, né? Qual é a espessura desse fio da tua cliente? Eles são juntinhos ou eles são mais espaçados? Qual que é o tamanho? Ele é um tamanho 6, ele é um tamanho 10, entendeu? Então, assim, essa é a plataforma, é o teu local de trabalho. Então, a partir daqui, você vai saber o que você pode utilizar e qual que você vai indicar para o teu cliente. Você definindo qual que é a plataforma dos olhos do teu cliente, né, que é o que você vai trabalhar ali, os cílios do teu cliente, você vai indicar para ela o que é melhor, né? Aí vem a segunda parte, que é o visagismo.
Então, através do visagismo, você precisa entender sobre formato de olhos. Você precisa saber o formato de olhos da tua cliente, identificar qual que é o formato de olhos dela, para saber quais são as características e o que você pode usar ali para poder, a partir daí, montar um shape, um map ideal para ela, tá bom? E aí, o terceiro fator, que eu acho que é um dos mais importantes, é a personalidade da tua cliente. Você entender e conversar com a tua cliente para saber o que ela quer, porque não adianta nada você, a cliente, chegar lá, você olhar o olho dela e falar assim, meu, vai ficar um gatinho maravilhoso. E ela não quer um gatinho, né? Que nem eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, qual que é o olho ideal para oriental? Ah, é a boneca. Mas às vezes a cliente, hoje mesmo, eu acabei de fazer uma oriental e ela quer gatinho, porque ela quer valorizar o traço dela. Então você tem que conversar com a tua cliente e entender a personalidade dela. E a comunicação é extremamente importante, porque olha só, aconteceu um caso comigo esse ano. Eu sempre estudei sobre tudo, sempre estudei, fui atrás de informação e teve um caso esse comigo esse ano que eu me enganei. A cliente chegou e falou assim pra mim, tudo bem, ou eu me enganei ou ela se comunicou mal, né? Por isso que eu falo de comunicação e entender a tua cliente. Era a primeira vez que ela vinha, a cliente tinha tatuagem no corpo inteiro. O braço dela era todo tatuado, a perna tatuada. Eu amo tatuagem, então eu acho a coisa mais linda. Ela tava toda tatuada, toda estilosa. O que você pensa, né? Pô, essa pessoa é super pra frente, ela gosta de... Ela é pra fora, ela quer mostrar. Então, assim, ela quer um cílios que seja marcante. E aí ela falou assim pra mim, eu quero fazer volume híbrido. Eu falei, ok, volume híbrido é um volume intermediário. E mais, ela falou assim, eu tô na dúvida entre o volume híbrido e volume russo. Eu sempre pergunto, você já fez extensão de cílios? Por quê? Se ela nunca fez, eu nunca vou indicar um cílios para ela direto que seja mega volumoso, porque ela vai se estranhar. Então eu perguntei para ela assim, você já fez? Já fiz. Eu acho que eu fiz foi o volume russo, mas eu tô na dúvida de qual que eu faço, volume híbrido ou volume russo. Eu falei, ok. Então eu já entendi que ela gostava de volume. E ela, a imagem que ela passava para mim, que eu entendi, que eu li a imagem dela, era uma imagem que ela gostava de ser marcante, né? Ela queria marcar uma presença. E aí, quando chegou, ela falou assim, o tamanho, que eu sempre pergunto. Eu falei, como é que você quer? Você quer um tamanho assim? Você quer um bem curvadinho? Você quer um menos curvado? Você quer um mais clássico, mais natural? Eu sempre faço várias perguntas para cliente para entender o que ela quer. E ela falou assim, olha, eu acho que ela usou o 12 ou o 13, quando eu fiz a outra vez, no outro lugar que ela foi. Falei, tá. Falei, então, tranquilo. Falei, se eu fizer um esquilo nela, eu acho que eu fiz uma boneca nela. Se eu fizer um esquilo nela com 12, ou um boneca ali com 11, tá tranquilo, porque ela vai gostar, porque ela quer que seja marcante, né? Ela quer volume, ela quer se expressar com os olhos. E aí ela quer um olhar mais dramático. E aí eu fiz os olhos dela, fiz um volume híbrido que pra mim tava super leve. Ela tinha muitos cílios e mesmo assim eu não preenchi todos os cílios dela pra ele não ficar pesado. E aí, na hora que ela abriu os olhos, ela falou assim, tá muito, eu quero tirar. Ela falou assim, tá muitos cílios, eu quero tirar. E aí, tinha um pessoal que tava comigo aqui, olhou assim, nossa, mas não tá muito. E eu ainda conversei com ela, falei assim, olha, é comum que você, talvez por você ter feito há um tempo atrás, você esteja se estranhando, mas você vai se acostumar. Mas ela ficou muito brava e ela quis tirar. Ela não gostou dos cílios dela. Ela tava num dia ruim? Pode ser. Era a personalidade dela? Também pode ser. Mas assim, é por isso que é importante você saber o que a tua cliente quer transmitir para você, né? O que ela quer transmitir, que imagem que ela quer transmitir. E é muito bom você conversar. Isso porque eu converso muito com as clientes. Então, assim, é muito bom você conversar muito com a cliente, porque a partir daí, você vendo o perfil da tua cliente, estudando o tipo de olho dela e vendo a plataforma que você vai trabalhar, aí sim você vai definir que mapping você vai usar, que números você vai usar nos cílios da tua cliente. Então é isso, gente. As 3 coisas que são importantíssimas são plataforma, visagismo e personalidade, né? O perfil da tua cliente que você precisa identificar para conseguir realizar um bom trabalho e a partir daí montar um mapping bem legal para ela, tá bom? Eu vou abrir para perguntas para a gente conseguir aqui responder, porque eu vou até voltar porque tem várias perguntas aqui em cima. Podem mandar perguntas, tá bom? Pode ir mandando que eu vou respondendo as perguntas agora para vocês.
Deixa eu ver aqui onde eu parei das perguntas. Vamos lá. Gente, quem quiser o PDF, só me mandar manda o e-mail pelo WhatsApp não, pelo direct que eu vou mandar para vocês, tá? Pode colocar ventilador para secar os cílios? Pode sim, pode colocar. Eu, particularmente, foi a Mônica que perguntou. Eu, particularmente, não uso ventilador. Por que que eu não uso ventilador? Eu vou mostrar aqui como é que é o meu passo a passo na hora de fazer a extensão de cílios. A cliente chegou, eu higienizei os olhos dela. Eu não vou secar com ventilador, por quê? Que seria só esse momento que eu iria utilizar o ventilador. Eu não vou secar porque ela terminou, eu sequei aqui os olhos dela, eu vou isolar. O tempo que eu levo para isolar, para separar os meus fios, para pegar para desenhar um mapping no petzinho de gel, os cílios dela já secou. E aí eu começo a aplicação. Durante a aplicação, eu não curto usar o ventilador. Eu gosto de usar o Nanomister, tanto que eu tenho 2 nanos. Porque eu uso com a Bruma, que é o da Marina, que ajuda a acelerar, né, o processo de polimerização da cola, do adesivo. E o outro que eu uso com água destilada, porque a cliente reclamou de ardência. Primeira coisa, a cliente reclamou com ardência. Você tem que pegar o espelhinho e visualizar, verificar se o olho dela não está entreaberto. Às vezes, se ela ficar conversando muito com você durante o procedimento, ela pode piscar o olho e entrar um pouquinho de gás, tá? Dentro do olho dela e isso vai irritar e vai arder. E aí eu gosto de usar o nano, porque o nano eu entendo que como o cianocrilato, ele gosta de umidade, por isso que o gás entra para dentro dos olhos, por conta da umidade que a gente tem, se você coloca o nano ali lá de fora, você vai puxar esse gás para fora. Então aí você acaba aliviando mais, tanto que quando você coloca o Nanomister na cliente, quando ela reclama de ardência, na hora ela já fala, já mostra para vocês que melhorou, na hora ela fala. Porque o meu olho deu ardida quando estava fazendo como cliente. Mônica estava como cliente, né? Por conta eu não tinha nem visto isso, por conta do gás da cola, provavelmente. Tipo, seu olho pode ter ficado entreaberto e aí o gás entrou e começou a irritar os seus olhos, tá? Por isso que é importante manter os olhos bem fechados. Quando eu converso, eu sou muito expressiva, então meu olho começa a tremer. Então, quando eu estou fazendo extensão de cílios, eu prefiro dormir. Eu fico quietinha, porque se eu começo a conversar, eu começo a atrapalhar. E quando a cliente está fazendo extensão de cílios também, e ela tá falando muito, eu sempre falo para ela, eu converso com ela. Se ela reclamar que tá ardendo, eu falo, olha, porque como você tá conversando, a gente mexe musculatura, né? E aí os cílios acaba entrando um pouquinho de gás dentro. E por isso que dá essa ardência, tá bom? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Podem mandar se vocês tiverem mais perguntas. Alguma pergunta sobre fio a fio, sobre volume híbrido, sobre volume russo? Tô aqui, gente. Aproveita, pode me usar. Sobre alguma técnica avançada de volume russo? Podem perguntar, fiquem à vontade. Tá, qual cola que eu indico? Vivi, adesivo, eu acho que você tem que testar. Eu acho que você tem que comprar vários, testar para ver qual que é mais indicado para você. Hoje, eu uso 3 adesivos que eu me dei muito bem aqui no estúdio. Porque assim, eu não sei aonde você trabalha, se lá a tua sala é muito úmida, se a tua sala é muito seca, como é que é a temperatura. Então assim, você tem que encontrar o adesivo que seja ideal para o teu ambiente. Aqui, para o meu ambiente, eu gosto muito da cola da Bonita Brasil, da cola da Jéssica Lima e a Nanotech da Amassi. São essas 3 adesivos que eu gosto muito da durabilidade deles, da retenção deles, né? E ela me rende muito, porque tem adesivo que você usa, que você coloca lá a gotinha e ela seca muito rápido por conta da temperatura, das características do fabricante de cada cola, né? Cada cola tem lá as suas informações, então você tem que primeiro entender como cada cola funciona e respeitar aquelas características do adesivo de cada fabricante. Toda cola que você compra, ou no site, ou ela vem com um manualzinho, ela vai estar te indicando umidade ideal para você trabalhar, temperatura ideal para você trabalhar,
Muitas vezes ela fala até a viscosidade, se é baixa ou se é alta, né? E fala também a temperatura, umidade, né? A temperatura, umidade e o tempo de secagem dela. Porque a partir daí, eu já até fiz uma live sobre adesivo, a partir daí você consegue identificar e saber como você vai trabalhar com aquele adesivo. Então, se você tá com adesivo que o tempo de secagem dele é de 2 segundos, 3 segundos, e a tua umidade na tua sala, e a umidade dele é até 60%, e na tua sala tá uma umidade de 80%, você sabe que esse adesivo vai secar em 1 segundo. E aí você sabe que você tem que ser mais ágil. E se a umidade estiver mais baixa, você sabe que vai demorar mais, você vai ter que manter a pinça um pouquinho a mais ali no isolamento, contar 5 segundos antes de soltar a sua pinça, para ele não colar nos cílios do lado e depois não grudar uns cílios no outro, tá? Então, assim, ou ele cair pro lado quando você solta ele da pinça. Então, assim, a cola você tem que testar mesmo. Eu já testei várias, vira e mexe eu compro adesivo para poder testar, tá bom? Qual adesivo que causa menos alergia? Daiane que perguntou, né? Daiane, é o seguinte, quando a cliente tem alergia ao cianocrilato, ela vai ter alergia a qualquer um, entendeu? Independente, você pode comprar 10 colas, todas ela vai ter reação alérgica. Você precisa descobrir se essa alergia é do adesivo, da cola que você está usando, ou se é de outras coisas, ou se realmente é alergia ou nem é alergia. O que pode acontecer, às vezes, é uma irritação. Às vezes a fita que você colocou, ou ela abriu o olho, entrou gás e irritou o olho dela, né? Ou deu uma feridinha na esclera dela por conta da fita, ou o material que você usou, às vezes você comprou uns cílios lá para experimentar, aqueles cílios não foi bem higienizado, não é de boa procedência e pode causar uma reação alérgica no teu cliente, então você precisa descobrir o que está causando alergia, às vezes nem é o adesivo, tá bom? Mas hoje, para quem tem alergia ao cianocrilato, a gente tem uma cola da Hana Beauty, que é uma cola para pessoas que são sensíveis. E eu ainda não testei, mas já tem muitas pessoas falando que testaram esse adesivo para pessoas que são extremamente alérgicas e que tem dado certo, tá bom? É uma cola que é de 3 ml e, se eu não me engano, ela custa uns R$80. Mônica, sobre o ventilador na hora, não entendi. Não entendi. Faz essa pergunta de novo para mim, por favor, tá? Que eu não entendi. Vamos lá, melhor fazer com o olho fechado ou semiaberto? Nossa, extensão de cílios, os olhos totalmente fechados. O olho não pode ter nenhuma abertura, Rodolfo. Porque se tiver qualquer abertura ali, o gás vai entrar, ela vai sentir incômodo, vai arder, vai lacrimejar. E se lacrimejar os cílios dela, a extensão que você está fazendo vai ser trabalho perdido. Porque ela vai dar falsa colagem e no outro dia ela vai estar lá que os cílios dela vai ter caído tudo, tá bom? Então, assim, e até por questões de segurança. Se você tá com o olho aberto, o gás pode até causar uma lesão na tua esclera, na tua retina, porque ele pode queimar. Então tem que ser com o olho totalmente fechado, tá bom? Boa noite. Peraí, vamos lá. Mônica perguntou se o ventilador na hora que tá fazendo. Então, eu respondi. Eu falei que o ventilador, eu não uso o ventilador no momento que eu estou fazendo a aplicação, tá? Nem antes e nem depois. Porque eu acho que o Nanomister alivia muito mais, tá bom? Não é proibido, você pode usar. Se você gosta de usar, pode usar. Eu acho que o Nanomister alivia mais, tá? Uma certa distância, se você colocar ali aquela brumazinha do Nanomister, ele vai puxar o gás para fora e vai aliviar, tá? Então, não acho que tenha necessidade e vai ajudar também ali no processo de secagem da cola, se você usa o Nanomister, né? Por conta da umidade, aquela névoazinha que ele solta. Então, eu não acho necessário o uso do ventilador. Mas muita gente usa o ventilador. Não é errado usar o ventilador, tá bom? Pode fazer aplicação em grávidas? Depende, gente. Depende muito. Por quê? Como que eu trabalho aqui e que eu trabalho assim já há muito tempo, por questões de segurança. Mônica, já falo. Pode fazer aplicação em grávidas? Então, por questões de segurança. Aquela cliente que já está acostumada a fazer extensão de cílios e ficou grávida, eu continuo fazendo extensão de cílios nela. Se chegou uma cliente nova, mas ela já faz extensão de cílios há muito tempo, eu faço uma extensão de cílios nela, sim, tá? Só tem que ter cuidado
com o grau da gestação. Se ela estiver no final da gestação, ela pode sentir um pouco de incômodo, vai demorar um pouquinho mais para você poder realizar a extensão de cílios nela, porque ela não vai aguentar ficar 2 horas deitada. Ou você usa uma poltrona para poder fazer a extensão nela por conta desse desconforto. O que eu não faço? Gestante que veio fazer cílios, ela nunca fez cílios na vida. Eu não faço. Porque eu não sei se ela vai ter uma reação alérgica. Se ela tiver uma reação alérgica, ela não pode tomar um remédio, um remédio para alergia, um antialérgico, entendeu? Assim, só a gente já realizou extensão de cílios ou é minha cliente. Se ela nunca fez extensão de cílios, eu não faço, nem com autorização do médico, ok? Mônica, teu olho ardeu, então por conta disso, porque o gás da cola, na hora que ela colocou o ventilador, ele empurrou o gás para dentro, e por isso que ardeu. Por isso que eu gosto de usar o Nanomister e não o ventilador. Entendeu? Por isso que eu uso o Nanomister. O Nanomister eu entendo, no meu ponto de vista, que ele vai puxar o gás para fora, né? O gás vai ver ali, nossa, tem umidade lá fora, vou para lá que lá tem mais umidade. E por isso que ele via os olhos da cliente, tá bom? Então, por isso que eu não gosto de usar o ventilador. Provavelmente foi por isso que o seu olho ardeu, tá bom? Porque algumas clientes usam tufo sem nó e aplicam como volume russo. Pode isso? Então, eu não gosto de usar tufos, porque geralmente, se você for comprar tufinho, mesmo que seja sem nó, se você pegar a caixinha de tufinho e você olhar, o material que é feito não é um material adequado, porque é um material mais duro, é um material, parece um plástico, então assim, ele não fica confortável na cliente, tá? E outra coisa, eu não tenho controle de quantos fios eu vou usar naquele feno, porque ele já tá tudo pronto, né? Se você pega e monta um fezinho na hora, mesmo que você cristalize, mas você cristaliza ali e você aplica na hora, você vai colocar a quantidade de fios que você quer e a quantidade de adesivo que você vai utilizar vai ser correta, porque você sabe o que você está fazendo, entendeu? Quando vem os tufinhos lá, mesmo que seja sem nó, e vem os tufinhos já pronto, ele tem uma quantidade de cola na base dele, né? Tem um pouquinho ali, porque ele precisa unir. Você concorda comigo? Que quando eles fabricam isso, ele precisa colocar um pouquinho de cola para unir aqueles fios. E às vezes, essa quantidade de cola, mesmo que seja pouco, vai pesar. E ele vai ter uma base. Aquela base, eu não sei se aquela base está correta, tá bom? Por quê? Na hora, você já reparou? Você pega uns cílios 0,12 e pega uns cílios 0,20 e coloca na cola. O 0,20 vai puxar uma quantidade de cola muito maior porque a base dele é maior. Faz sentido para vocês? Então, se você pega o tufinho que está pronto ali, aquela base pronta, na hora que você coloca na cola, ele vai puxar uma quantidade de cola muito grande. Sem contar aquela cola que já tá ali. Então, o peso vai ser muito maior nos cílios da cliente, tá bom? Então, eu não recomendo o uso de tufinhos, mesmo que ele seja sem nó, tá bom? Eu recomendo assim, aprenda a cristalizar, não tem problema, porque você vai colocar uma quantidade que é um cheiro de cola, que se você pegar o fio e fizer assim, ele desmancha na hora. Porque é só para paralisar o feno, entendeu? Isso que é cristalização. Você vai paralisar o feno e isso vai te facilitar na hora de aplicar. Eu só faço cristalização para aplicar na hora, eu não faço para guardar. Não que eu tô falando que é errado, gente, não é por isso. É porque para mim é muito mais, eu não tenho tempo para ficar cristalizando. Se eu for cristalizar e na hora... Voltou, gente? Voltou? Deu uma pausada aqui no vídeo, mas acho que voltou, né? Voltou. Então, vamos lá. Vamos ver. Peraí, gente, que eu não consigo acompanhar a pergunta de vocês. Vamos lá. Vocês estão aí, né? Estão comigo. Porque algumas pessoas usam tufo sem nó. Ela secou depois de fazer cílios. Mônica, então deve ter ardido por conta do excesso. Eu não sei porque eu não vi, mas pode ser que tinha excesso de adesivo, tá bom? Por isso que ele deve ter ardido, né? Nanomister, manda um link, manda teu e-mail para mim, Mônica, que eu vou te mandar o link, o PDF com a lista de material que você precisa para fazer a extensão de cílios, que é uma lista com todos os materiais, com todos os fornecedores, e lá tem, tá bom? Essa lista. Eu vou te mandar e lá tem Nanomister. Você vai achar lá, tem acho que uns 3 fornecedores de opções para você poder comprar o Nanomister. O Nanomister, você coloca água destilada ou soro fisiológico
e ele provoca uma névoa, uma névoazinha, uma brumazinha. E isso ajuda a secar a extensão de cílios, tá bom? Porque ele dá abertura no olho da gente. Não entendi a pergunta. Ah, tá. Senti que ela levantava o olho. Provavelmente ela estava fazendo divisão em camadas, né? Quando a gente levanta, ou a cliente tem os cílios muito retinho, a gente às vezes levanta a pálpebra dela. Só que você tem que fazer isso com cuidado, com a técnica certa. Porque se você fizer e abrir o olho da cliente, vai entrar o gás e vai incomodar. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer em camadas ou levantar a pálpebra dela, tá bom? O gás, Mônica, é o gás que levanta e puxa a pálpebra pra cima, isso mesmo. É o gás que a cola exala. Quando a cola tá secando, ela libera um gás. Sempre nos meus cursos aqui, eu sempre faço uma experiênciazinha. Eu pego um cotonete, solto bem o algodãozinho dele e pingo uma cola. Na hora você vê a fumacinha saindo. Isso é o gás da cola. Isso é natural, é química, tá? A cola, quando ela tá secando, ela libera esse gás. Quando ele entra em contato com a fibra, que é o nosso fio, ela libera esse gás. É invisível ao olho nu, tá? No algodão você só vê porque a quantidade de fibra é muito grande. Mas você visualizando, quando você está fazendo a inserção de cílios, você não enxerga. Mas quem está fazendo a inserção de cílios, às vezes sente o cheiro desse gás e ele existe e ele tá ali, tá bom? Qual a diferença das técnicas de gatinho para boneca? Tami, a diferença do estilo gatinho para boneca é o estilo que você está entregando para o teu cliente. Quando você entrega um estilo de gatinho, isso é estilo, tá? Não é técnica. Quando você entrega o estilo de gatinho, você vai começar com fios menores e vai aumentando, depois você diminui no finalzinho, para não pesar o cantinho, tá? O estilo de boneca, você vai ter um outro efeito. Você vai começar pequenininho, você vai aumentar no centro, depois você vai diminuir de novo. Então, o ponto mais alto do boneco é no meio e o ponto mais alto do gatinho é nos cantos, tá bom? Então, ele vai entregar efeitos diferentes. O boneco ele vai abrir mais o olhar e o gatinho vai deixar aquele olhar mais sexy, tá bom? Deixa eu ver as outras perguntas. Quanto tempo depois da sessão pode molhar? 24 horas, tá bom? Tem produtos que são aceleradora, né, de secagem do adesivo que tem no mercado que diz que você pode secar, pode molhar até 3 horas depois, até 6 horas depois. Eu, por segurança, prefiro que ela faça isso 24 horas depois, tá bom? Para evitar. Cliente com glaucoma pode fazer, Vivi? Não, cliente com glaucoma não pode fazer, tá bom? Quando os cílios da cliente é pequeno e fino, qual numeração usar e que tipo eu uso? Então, quando é fino e pequeno, você precisa identificar ali o que a cliente quer, qual é o formato do olho dela, tudo isso que eu já falei aqui no comecinho da live, tá bom, Flávia? Para poder montar um mapping e um shape que seja adequado para ela. Quando o fio é pequeno, você tem que usar números pequenos. Não é indicado que você use números muito grandes, tá? Então, assim, no máximo um 10, ali você pode fazer um shape com 7, 8, 9, 10, né? Você pode fazer 7, 8, 9, 10, usando só 3 numerações. Você pode desenhar um map ali, um estilo para ela só com essas numerações, mas usar tamanhos pequenos, tá bom? Porque se você coloca um fio, uma extensão muito grande, num fio pequeno, a extensão, os cílios dela não vai suportar. A longo prazo você vai prejudicar esses cílios dela que tá ali e ele não vai sustentar e a retenção dele vai ser menor, porque ele não vai sustentar todo aquele peso e a extensão vai cair antes da hora, tá bom? E que tipo você usa? Se você sabe fazer a técnica de volume russo, para fios que são muito fininhos, eu indico a técnica de volume russo. Só que eu monto com fãs de no máximo 3D, porque fica bem levezinho e você não prejudica os cílios da cliente, você mantém a saúde dos cílios dela, tá bom? Mônica, eu não gosto de usar ventilador também. Eu gosto de usar só o Nanomister. Você faz um olho primeiro, depois o outro, ou você vai intercalando fazendo os dois ao mesmo tempo? Olha, gente, eu aprendi a fazer um olho e depois o outro. Então, eu tenho esse vício, tá? Apesar de que eu ensino para as alunas fazerem das duas maneiras. Eu falo assim, olha, você pode intercalar, porque eu acho que você fazer intercalado é muito mais rápido e a probabilidade de dar errado é muito menor, tá? Porque você vai preenchendo ali o 7, preencheu o número 11 aqui, preenche o número 11 aqui, preencheu aqui o 7, 10, preenche o 10 aqui. Eu acho que você acaba fazendo mais rápido. Só que eu já criei o vício de fazer um olho e depois o outro, e eu não consigo tirar esse vício. Então eu só faço um olho e depois o outro, tá bom? Aí você tem que ter muito cuidado na hora de desenhar o mapping para você
tá certinho ali. Porque se der erro ali, se você fizer um e você não tiver com outro bem desenhado, ele pode ficar diferente depois. Vamos lá. Perguntou como funciona a cristalização. A cristalização, a gente vai paralisar o fém. O que é paralisar o fém? Você fez lá o teu fém, você vai colocar na cola, só que você vai colocar no mínimo de cola. Entendeu? Um cheiro de cola, um respiro de cola, quase nada de cola, do adesivo. E aí você tem as técnicas onde você faz a base do jeito que você quiser. Tem a base flat, tem a base que é a base compridinha, porque você vai para você poder acoplar na lateral, e tem a base que é redondinha para você poder costurar o fio, tá bom? Isso que é a cristalização, é quando você paralisa o fém. Quando você paralisa o fém, na hora que você vai aplicar nos cílios da cliente, ele não vai fechar. Então a extensão fica mais bonita, tá bom? Eu só uso e eu não uso ele sempre. Eu uso a cristalização quando eu vou fazer fãs que são, por exemplo, os cantinhos externos, que é muito deitadinho, um pouquinho mais difícil de você fazer a acoplagem, aí eu faço a cristalização, tá bom? Vamos ver. Em questão da umidade, se não estiver correta, o que pode fazer se o caso estiver abaixo ou acima? Olha só, em caso de umidade, se ela não estiver correta, é aquilo que eu falei, você tem que saber trabalhar com adesivo. Se tá muito úmido e teu adesivo, por isso que você precisa entender de umidade e temperatura, para você saber como que o seu adesivo vai funcionar. O adesivo funciona da seguinte maneira: quanto mais úmido, mais rápido ele seca. Quanto menos úmido, mais devagar ele seca. Então, se você entendeu essa formulazinha, se você tem um adesivo de 5 segundos e a umidade que teu fabricante te indicou que ele seca 50%, e você com uma umidade de 80%, ele vai secar mais rápido, então ele vai secar em 2 segundos, tá bom? Então você tem que ser mais ágil. E se tá com a umidade mais baixa, ele vai secar em vez de 5 em 8 segundos, em 6 segundos, em 7 segundos. Você tem que ser mais devagar, tá bom? Respondi tua pergunta, Catiane. Cliente com glaucoma não pode fazer, já respondi. O ideal é você tirar a lente, Mônica, antes de você fazer a extensão de cílios, tá? Porque por conta do gás da cola pode te prejudicar. Então o ideal é você tirar a lente. Deixa eu ver aqui. Não precisa dar tempo não para fazer extensão de cílios, tá bom? Eu não dou pausa. O que eu faço é retirar e aplicar no mesmo dia. Só dou pausa se a cliente quiser, mas se você faz uma extensão adequada, você não tem necessidade de dar pausas. Cliente, eu sempre, o que eu faço? Eu retiro e coloco no mesmo dia, por quê? Porque vai perdendo os maps. Então assim, a cada 3 extensões que você faz, o mapping que você fez, aquele estilo vai se perdendo. E para você higienizar corretamente, sabe, os cílios, então eu gosto de remover e reaplicar novamente, mas eu posso fazer isso no mesmo dia. Eu não preciso ficar 2 meses sem fazer, não tem necessidade. Se você fizer a extensão de cílios, se seus cílios começar a estar prejudicado, você percebe que ele começa a enfraquecer, é porque aquela extensão não está adequada, porque está colocando muito peso ou não está isolando corretamente e está prejudicando os seus cílios, tá? Muito obrigada, gente. Então, acho que é isso, né? Acho que eu consegui responder as perguntas de todo mundo. Gente, essa live vai ficar salva no YouTube. YouTuber. A louca. Essa live vai ficar salva no YouTube. Essa e mais 3 que eu fiz anterior, a gente vai estar subindo no YouTube. Provavelmente amanhã já esteja. Então, eu vou deixar depois pra vocês amanhã. Fica ligado nos stories que eu vou postar pra vocês o nosso endereço do nosso canal, mas eu acho que tá como Débora Faria lá, tá bom? Damos Cílios, então vocês vão conseguir encontrar. Eu vou postar todas essas lives que a gente fez lá no canal, vou deixar elas lá disponíveis para vocês assistirem. A gente fez live já sobre materiais, a gente fez live falando sobre a técnica de volume híbrido, e a gente fez live também falando tudo que você precisa saber para se tornar uma lash design. Então lá, essa live tá bem bacana porque fala de marketing, dá vários tópicos bem interessantes para você poder
saber como você faz, te dar o passo a passo mesmo para você seguir certinho e conseguir, ó, chegar lá em cima, tá bom? E fazer uma extensão perfeita. Então, assim, depois vai lá, se inscreve no canal para vocês acompanharem, assistirem essas lives. Para quem não conseguiu assistir as outras, só ir lá seguir no canal que estarão lá. A partir da semana que vem, as lives não ficarão salvas, tá bom? A live vai ficar somente 24 horas no ar e depois elas não ficarão mais salvas, daí elas vão se perder. Então não perca as nossas lives, tá? Pessoal que tá assistindo, que tá acompanhando a gente aí no grupo de melhores amigos, muito obrigada pela participação. Tô devendo 2 Instagrams que eu ainda vou avaliar e vou postar pra vocês lá, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Fica aguardando o e-mail de vocês lá no meu direct para poder enviar essa tabelinha de materiais para vocês, que vai ajudar muito vocês, tá bom? E tô tentando descontos para vocês nesses sites onde eu compro, para ver se eu consigo um desconto que ajuda, né? Um desconto que você consegue lá, você já paga o frete, que seja de 5% já ajuda bastante. Mas estou tentando desconto lá para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Tá vendo se tem mais alguma pergunta aqui, mas não tem. Espero ver vocês quinta-feira que vem, quarta-feira que vem, às 21 horas, com a nossa próxima live, tá bom? E um beijo e boa semana para vocês.